Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Estou de volta aqui apresentando esta aula para o sétimo ano. As duas últimas aulas que apresentei neste canal foi para o sexto ano, como dissemos lá na apresentação do canal, que este canal será utilizado para apresentar aula para o sexto, sétimo, oitavo e nono ano, para a parte final aí do ensino fundamental. Ok, pessoal? Então, hoje nós estamos trazendo para vocês a aula do sétimo ano. Essa aula nós vamos tratar aí a respeito do início da Idade Média. No sexto ano, vocês que estão chegando aí no sétimo ano, vocês aprenderam mais sobre o que é história, os períodos históricos, aprenderam muita coisa ali sobre a pré-história e sobre a Idade Antiga, ok? A formação das cidades-estados, né, os entroncamentos das cidades-estados, os seus relacionamentos, as suas guerras, né? Vocês aprenderam isso ali durante o sexto ano. Chegando agora aqui no sétimo ano, vocês vão começar a lidar com o final da Idade Antiga e o início da Idade Média, chamada de Idade Média pelos pensadores ali do renascentismo a partir do século XIV, né? Aquele grupo de renascentistas que vão surgir ali com um novo modo de pensar, né? E de produzir conhecimento. Eles vão chamar esse tempo que nós vamos analisar a partir de agora de Idade Média, porque vai ficar entre a Idade Moderna e entre a Idade Antiga. Aí, como se chega à Idade Média? É o que nós vamos analisar a partir de agora. A Idade Média, como nós a conhecemos hoje, historicamente falando, ela tem o seu início no ano de 476 depois de Cristo, porque ali se dá o marco do final da Idade Antiga e do início da Idade Média, através da queda do Império Romano do Ocidente, que tinha a sua base política e a sua base cultural em Roma, na Itália, tá bom, pessoal? Que nós conhecemos hoje. Na época não havia Itália, havia apenas Roma. A Itália vai se tornar um Estado nacional já no século XIX, a partir ali de 1870, tá bom? Mas até então, lá nesse tempo, nós conheceríamos ali como Roma, o Império Romano, que vai ter a sua capital a partir da cidade romana, tá bom? É a parte ocidental da Europa. Este Império Romano, que vai ter o seu início lá em 27 a.C., né, tendo o seu primeiro imperador, o Otávio, que depois vai ser chamado de Otávio Augusto, tendo esse título de Augusto sendo dado pelo Senado da época, dando a ele a estirpe de divindade, né? Então, esse nome Augusto vai dar ao imperador Otávio, né, a estirpe de divindade. Ele vai passar a ser visto como um deus, como uma divindade dentro do Império Romano. Tá bom, pessoal? E a partir desse imperador, desse primeiro imperador ali, no ano 27 a.C., com o final da República e o início do Império Romano, a partir dele, o Império Romano vai construir o seu grande império, vai construir os seus limites, as suas fronteiras, né, do seu império, expandindo, vai se expandir até, né, a Europa, pela Gália, que nós conhecemos hoje ali como França, pela região ali, né, da Alemanha, que nós hoje temos ali a formação da Alemanha. Então o Império Romano vai sair ali por volta do Mediterrâneo, né, tomando todas aquelas cidades, todos os países em volta do Mediterrâneo, inclusive até para o norte da África, vencendo Cartago nas guerras púnicas, né? Lá um pouco antes de Cristo, vai derrotar o antigo império de Cartago, né, construído ali pelos antigos fenícios, né, no norte da África, e assim ela vai se expandir por várias regiões, inclusive para o ocidente europeu.
essa expansão vai durar do século I ali, depois de Cristo, até o século II, até o final do século III. A partir do século III, ali do finalzinho do século III, ali, esse apogeu do Império Romano, essa expansão do Império Romano, vai começar a diminuir por vários fatores, tá bom? Um dos fatores que vai levar à diminuição da expansão do Império Romano, vai levar à diminuição do poder do Império Romano, vai ser justamente o crescimento do cristianismo. O crescimento do cristianismo vai ser um dos fatores. Com o crescimento do cristianismo, porque a partir de 212, com o imperador Constantino, o Império Romano vai receber o cristianismo como uma religião aceita no Império. Ela vai se tornar uma religião aceita, vai deixar de ser perseguida pelo Império Romano. Em 395, Teodósio vai colocar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Tá bom, pessoal? Como a principal religião do Império Romano. Então, o cristianismo, até o final do século III e início do século IV, vai assim ganhar uma expansão, uma importância, né, uma proeminência muito grande dentro do Império Romano, a ponto de influenciar até mesmo os imperadores, né? Os próprios imperadores vão ser influenciados pelo cristianismo. A partir daí, aquelas expansões a partir de guerras pelo poder militar de Roma vai começar a diminuir. Porque quanto mais os romanos se convertem ao cristianismo, eles vão libertando seus escravos, eles vão deixando de adquirir escravos, e aquela sede de expansão, aquela sede de guerra também começa a diminuir. Então Roma ela começa a se estagnar, né? Ela para de se expandir. E com o final da expansão, diminui também o número de escravos, porque cada vez que Roma invadia uma localidade, um território novo e vencia uma guerra, os derrotados eram feitos de escravos. Esses escravos eram utilizados na fomentação, no crescimento da economia de Roma. Era o que mantinha o povo romano bem financeiramente, bem economicamente. Esses escravos eram levados para, né, os donos de terras, eles trabalhavam na agricultura, nas construções, né, certamente de aquedutos, construções de pontes, de estradas. Então, o império todo, a base do trabalho do Império Romano, era toda mão de obra escrava. Com a diminuição dos escravos, começa a faltar mão de obra para o trabalho. Então, o poder econômico de Roma cai. Tá bom, pessoal? Somando a isso os conflitos internos, por causa de pobreza, por causa, né, se a economia diminui, se a economia fica ruim, os pobres são os primeiros a sofrer por falta de alimentação, por falta de moradia, né? Então isso vai criando conflitos dentro do Império Romano. Somando também a isso a corrupção política dentro do Império. E aí, junto a isso tudo, tem também os chamados bárbaros, né? Os povos, além dos limites de Roma, além das fronteiras de Roma, principalmente os povos do norte europeu, né? Ali a região da germânica, chamado de germânicos, aonde estavam ali os visigodos, os ostrogodos e muitas outras tribos chamadas pelo Império Romano, pelos povos romanos, de bárbaros. Né? Entre aspas, porque essa fala de bárbaro era uma fala preconceituosa. Era uma fala utilizada pelos romanos em relação a povos não romanos, a povos além das fronteiras romanas, para designá-los como povos pormenorizados, povos inferiores aos romanos. Né? A palavra bárbaro vem de barbaróis, que quer dizer mal nascido. Então era uma palavra preconceituosa. Então vamos colocar bárbaros entre aspas, tá bom, pessoal? Porque era uma palavra preconceituosa. Então esses bárbaros, eles foram se aproximando das fronteiras romanas num período aí de 200 anos,
a partir dali do século III até o final do século V, esses chamados bárbaros foram se aproximando das fronteiras romanas. Os romanos já não tinham tanto poder militar para expulsá-los para longe de suas fronteiras, para proteger suas fronteiras. Então, os chamados limes, né, os limites de Roma, fronteiras, as regiões fronteiriças, elas foram sendo tomadas por esses povos bárbaros. Né, descendo ali do norte europeu pelo rio Reno, eles foram se aproximando. E muitos foram adentrando. De vez em quando eles faziam investidas, saqueavam Roma. Em 410 houve um grande saqueamento. Em 456 também um novo saqueamento. Até que em 476, depois de Cristo, a invasão final de Odoacro leva à queda de Roma. Né? Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi num período de pelo menos 200 anos, somado a todos os problemas que já dissemos aqui, e a chegada dos bárbaros por vários motivos, né? Procurando novas terras para viver, fugindo dos hunos que também pressionavam eles, né? A partir da altura, né? Da além do rio Reno, esses povos bárbaros foram adentrando Roma. Nesse espaço de 200 anos, eles foram entrando para dentro de Roma. Muitas das vezes, alguns bárbaros fizeram até parte dos exércitos romanos. Eles começaram a fazer parte da sociedade romana. E isso foi criando novas culturas. Essa mistura de romano com bárbaros foram modificando a forma cultural e a forma social de viver dentro do Império Romano, até que a queda de Roma acontece no ano de 476 depois de Cristo. Esse marco histórico é colocado pelos historiadores como o marco do final da Idade Antiga e o início da chamada Idade Média. A Idade Média vai ser chamada de Idade Média pelos renascentistas lá do século XIV, né, que vão olhar para esse período como um período que está no meio, está entre a Idade Moderna, que vai se iniciar lá com o movimento renascentista, e, entendeu? Com novos pensamentos greco-romanos que vão ressurgir, né, lá naquele tempo do século XIV. Esses renascentistas vão chamar esse período aqui, a partir de 476, né, de Idade Média, porque está no meio, está entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Tá bom, pessoal? Que vai ter o seu marco com a queda, né, do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla, tá bom? O Império Bizantino, né, que vai ser invadida lá em 1453 pelo Maomé II, e aí se dará a queda de Constantinopla, que foi a parte oriental do Império Romano. Então, aqui em 476, nós estamos falando da queda do Império Romano do Ocidente, porque a queda do Império Romano do Oriente, que se dá na divisão de 395 a partir do Imperador Teodósio, e aí fica o Império dividido, o Império Romano do Oriente com sua base, né, em Constantinopla, na atual Istambul, na Turquia, e o Império Romano do Ocidente com base em Roma. Tá bom, pessoal? E essa queda de 476 é do Império Romano do Ocidente. Ali se dá o marco da Idade Média, chamada de Idade Média pelos renascentistas, para fazer uma divisão histórica aí, e eles se encontrarem nesse período histórico, tá bom? Imaginando Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Colocou a Idade Média porque está no meio, está entre esses dois períodos, de Idade Antiga e Idade Moderna. Partindo desse princípio, a Idade Média ela vai ser chamada dessa forma. Por quê? Porque houve uma ruptura, houve algumas rupturas. Quando acontece uma mudança de período histórico, é porque houve uma grande ruptura. Acontece também algumas continuidades. Nós chamamos esse período de rupturas e continuidade.
o que podemos colocar como ruptura nesse período que sai da Idade Antiga para a Idade Média, inicial ali, a alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a partir do século XI até o século XV vai se dar a baixa Idade Média, porque é o período onde vai dar início, né, para chegar ao final da Idade Média, lá no século XV. Essa Idade Média, essa ruptura, vai acontecer por quê? Porque muitas coisas que aconteciam nos costumes culturais nos tempos antigos vão perder força. A partir de um ponto ali da queda de Roma, vai começar a perder força. Os povos vão começar, as pessoas vão começar, por causa da invasão bárbara, vão fugir das cidades, vão para o campo. Vai haver né, uma evasão, vai haver um êxodo da cidade para o campo, um êxodo rural, né, vamos dizer assim, um êxodo urbano, aliás. O pessoal sai da cidade e vai para o campo. E aí a cidade começa desaparecendo. Outra ruptura vai ser o sistema comercial, aquele sistema comercial lá do tempos antigos, lá dos fenícios, né? Que se inicia com os fenícios, que vai chegar até a antiga Cartago, um grande período comercial, né? Que é um grupo de fenícios que vai criar Cartago, né? Os antigos gregos. Então havia um comércio que vinha desde o século V ali, dos gregos, dos fenícios, e que o Império Romano vai passar também por esse período comercial e grandes construções de cidades, inclusive a própria cidade de Roma. Ok, pessoal? Mas a partir da queda do Império Romano em 476, há uma ruptura, porque as cidades começam a desaparecer, o comércio começa a desaparecer em um prolongamento de tempo, né? E aí a terra começa a ganhar valor. Aí nós começamos a construir, aí nesse início de Idade Média, o chamado feudalismo, porque o poder de mando, o poder político, né, vai sair da cidade, vai sair daquele sistema político da cidade e vai para as mãos dos grandes donos de terra. Aí que nós vamos dar início aí ao chamado período do feudalismo. Então, ruptura, desaparece as cidades, elas vão retornar depois e falaremos disso mais à frente. O comércio também desaparece, não acaba, diminui, perde sua importância, ok, pessoal? Perde a importância. E o que ganha importância, o que passa a ter notoriedade? A terra. A partir da importância, da notoriedade da terra, surgirá o feudalismo, que nós trataremos na próxima aula, ok? Tomara que vocês tenham entendido a aula, tenham aprendido alguma coisa aqui, né? Como eu também aprendo. E comente aí, faça os seus comentários, faz uma pergunta se você tem alguma pergunta para fazer, tá bom? Dá o seu like aí para que o vídeo possa ter repercussão, para que esse trabalho possa chegar a outras pessoas. Marca aí o sininho, tá bom? Toca no sininho para você ser notificado com os próximos vídeos que eu vou colocar aqui nesse canal, contextualizando a história, tá bom, pessoal? Aqui a gente tenta contextualizar os fatos históricos para você entender, tá bom? E hoje nós entendemos o início da Idade Média, o final da Idade Antiga, como se dá, as rupturas, as continuidades. Um exemplo de continuidade aqui para vocês, o cristianismo, tá bom? Ele vai se reinventar, e nós vamos falar sobre isso também na próxima aula. Ele vai se reinventar e vai se tornar uma das maiores forças aí no período da alta Idade Média e até da própria Idade Média, até o final da Idade Média, a igreja vai se tornar notória, vai crescer, vai se protagonizar dentro da chamada Idade Média, tá bom? Um abraço para vocês e boa sorte aí nos seus estudos, tá bom? Um abraço a todos.